grandioso é sua. Expressamos através desta canção, porque grandes coisas verdadeiramente o Senhor tem feito por nós. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela graça, a unção, a misericórdia que nos envolve. Obrigado, Senhor, pelo teu favor. Obrigado pela manifestação da tua graça. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4. Versos 11 a 13. Eu quero lembrar a todos para colocarem seus celulares no silencioso, para que não aconteça de o celular tocar. Bluetooth insert. Filipenses 4, a partir do 11, diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Preste atenção nisso. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Pode ser no seu lugar. Irmãos, eu gostaria de falar sobre um tema, uma expressão que está sendo muito usada ultimamente no mundo, na sociedade. É sobre resiliência. O que é alguém resiliente? Preste atenção nisso. Para você entender lá na frente, você precisa entender aqui no início. Aqui vai ser a base para que você entenda as coisas lá na frente, no momento da reflexão. Então, o que é ser resiliente? Preste atenção. É aquela pessoa que, mesmo quando perde o emprego, mesmo quando morre um parente ou um amigo, mesmo quando passa por um processo doloroso, ou talvez até traumático, ela ainda assim continua em busca de soluções ou formas de se adaptar a novas realidades. Resumindo, o que é resiliência? É uma pessoa que não desiste. É uma pessoa que, diante da luta, da prova e do problema, ela não pensa em parar e não pensa em jogar a toalha, como as pessoas dizem, desistir de tudo. Ela prossegue, porque ela sabe que dentro dela existe algo mais poderoso do que aquilo que está fora. Dentro dela ela sabe que Deus está, que existe uma força
tentando derrubá-lo. Isso é resiliência. Esse texto do apóstolo Paulo é uma descrição exata do que realmente significa a palavra resiliência. É algo fundamental. Eu vou repetir para que você escute mais uma vez, porque isso é importante. A resiliência é algo fundamental na vida de todo aquele que em Deus confia. É necessário. Se você não estiver preparado para as lutas, ou preparado para as lutas, para as dificuldades, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: eu sei e aprendi a viver contente em qualquer situação. Isso é fácil? É fácil você viver contente em uma situação que talvez na vida de outra pessoa leva essa pessoa ao desespero, leva a pessoa à angústia, leva a pessoa à depressão, leva a pessoa até mesmo a pensar em algo terrível para mim. Mas Deus colocou em nós um espírito que não nos deixa desistir. Por pior que seja a situação, por mais crítica que seja a situação, o Espírito Santo que Deus te deu, que está dentro de você, no momento da luta vai pulsar forte dentro de você e vai falar: você não vai desistir, porque maior é aquele que está na tua vida. Ele te faz forte, Ele te faz capaz. E aí você com isso vai aprender. Porque na vida, irmãos, quem acha que já sabe de tudo, que já aprendeu tudo, coitado, nós estamos sempre aprendendo. E uma coisa nós vamos aprender, irmãos, que é de sorrir em qualquer situação. Está contente. O mundo tem essa percepção em relação a nós, a igreja. O mundo não nos entende. O mundo até pensa que somos um bando de loucos, um bando de gente alucinada, fanática, porque eles não entendem como a gente passa por tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade, tantas mudanças, tantas crises, tantas notícias ruins, e estamos aqui louvando e adorando a Deus, porque é uma prova de que em nós existe algo mais poderoso que está no mundo. É uma prova de que não somos conduzidos ou levados pelas circunstâncias. Como o apóstolo Paulo mesmo disse: não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. É a fé que nos move. Então você precisa ser uma pessoa resiliente. Algumas pessoas possuem um entendimento errado, equivocado do Evangelho, imaginando que Deus jamais irá permitir que elas passem por qualquer problema, por qualquer adversidade. E isso muitas vezes, irmãos, causa confusão na mente das pessoas, porque foi-lhes apresentado o Evangelho errado, o Evangelho o Evangelho genuíno. Algumas pessoas têm em mente que a partir do momento que elas aceitaram Jesus, elas estão imunes a qualquer problema. Não vai acontecer mais nada na minha vida, eu não vou ter mais notícia ruim, eu não vou ter mais problema, nem dor de cabeça eu vou ter. É assim? Não é. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele já passou por muita coisa. Ele já havia passado por muitos problemas. Problemas que, se fosse uma alma não tratada, uma alma não cuidada por Deus, acarretaria até traumas psicológicos, emocionais, acarretaria até problemas. Você
pecador. Mas o apóstolo Paulo tinha um Deus que é o mesmo Deus que nós temos e servimos. Algumas pessoas que pensam e que não estão preparadas para isso, e quando enfrentam o problema, elas pensam mil e uma coisa. Não foi assim que os amigos de Jó pensaram sobre Jó? Os 3 amigos únicos que restaram de Jó, os únicos 3 amigos de Jó que restaram, em vez de levar uma palavra de ânimo para Jó, o que eles dizem? Jó, você deve estar pecando, deve ter algum pecado aí na sua vida. E Jó dizia: não tem, eu não me sinto culpado. Eles diziam: deve ter algum pecado, porque isso não é normal, e não é assim que o mundo age conosco. Muitas vezes você deve estar em pecado, você está passando por isso e você deve ter pecado, porque o mundo não entende o processo de Deus. Se nós vivêssemos, se muitos crentes de hoje vivessem na época de José, ia dizer que José estava em pecado, porque José foi jogado no poço, José foi vendido, José foi preso, José passou por situações complicadas, mas a palavra de Deus diz: José foi jogado na fonte, ou foi jogado na cisterna, mas o Senhor era com ele. José foi vendido aos mercadores, mas o Senhor era com ele. José foi preso, mas o Senhor era com ele. Não importa onde você está, o importante é que Deus esteja com você. O importante é que Deus esteja na tua vida. O importante é que Deus esteja presente. Como disse Moisés uma vez: Deus, nunca te aparte de mim. Se o Senhor não for comigo, não me faça dar um passo nesse lugar. Que essa seja a minha e a sua oração. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixa sair desse lugar. Se o Senhor não for comigo, não me deixa viver mais um dia, porque nós respiramos Deus, nós vivemos para Deus e vivemos por Ele. E eu aqui, de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai ministrando no meu coração, eu coloquei aqui algumas características de uma pessoa resiliente. Se você tem algumas dessas características, desenvolva ainda mais. Se você não tem alguma dessas características, é necessário você desenvolver, você começar a se atentar para isso. A primeira característica de uma pessoa resiliente é conhecer a si mesmo. Ou seja, a pessoa resiliente, ela é consciente das suas qualidades e dos seus defeitos. Tem gente no mundo que acha que só tem qualidade, e aí ela vem de nariz empinado, achando que ela é melhor do que todo mundo, porque ela não reconhece os defeitos que ela tem. Ela tem defeito, porque todo mundo tem. Mas por que ela anda de nariz empinado? Não é porque ela é confiante, não, é porque ela é soberba. É porque ela acha que não tem defeito, e todos nós temos. Uma das pessoas que eu convidei, que nós convidamos para compor o conselho da nossa igreja, eu conversei com uma por uma dessas pessoas, fui em encontro delas uma pessoalmente, e uma dessas pessoas me disse assim: pastor, você tem certeza que o convite você está fazendo? Eu disse: tem. Eu orei, meu irmão, eu falei: esse convite você, e já falei até com ele, enfim, eu falei: eu orei, meu irmão, para fazer esse convite para você. Ele falou: pastor, você tem certeza? Eu tenho. Por quê, meu irmão? Porque, pastor, eu tenho qualidades, mas eu tenho defeitos também. Eu falei: opa, a pessoa certa. Porque isso é raro, gente que conhece as suas qualidades, mas conhece também os seus defeitos. E por que você e eu precisamos reconhecer os nossos defeitos? Para a gente poder corrigir. Porque quem não reconhece os seus defeitos nunca os identificará e nunca corrigirá. Irá viver sempre os defeitos achando que não tem. Olhe para si mesmo e reconheça. Romanos capítulo 7, verso 24, apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou. Apóstolo Paulo, não estou falando de outra pessoa não. Olha aqui, ó. Miserável homem que sou. Em Isaías capítulo 6, verso 5, olha o que diz Isaías:
porque sou homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. Ai de mim. Tem gente que acha que reconhecer, olha aqui para mim, existem pessoas que acham que reconhecer as suas fraquezas, os seus defeitos, acham que é sinônimo de fraqueza. Não é. É sinônimo de nobreza. Reconheça quem você é, reconheça as suas limitações, coloque as suas limitações diante de Deus. E a palavra de Deus diz que quando Paulo reconheceu as suas limitações e foi diante de Deus, porque é diante de Deus que você precisa ir, não é chorar no nome de outra pessoa, não, é na presença dele, porque só ele pode mudar a sua vida. E quando você for na presença dele, como Paulo foi, e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou imperfeito, Deus vai dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É Deus que vai te dar graça para corrigir, para superar, para avançar, para crescer, para desenvolver. Seja consciente das suas qualidades e seus defeitos. Segunda característica: o resiliente é uma pessoa sempre aberta e acessível ao aprendizado. O resiliente não é fechado. Ele não acha que sabe tudo. Ele não acha que conhece tudo. Não. Porque uma pessoa assim, ela está fechada para relacionar com Deus. Ela está fechada para o aprendizado. E nós estamos em um processo de aprendizado. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, lá no penúltimo versículo, diz: vocês estão em um processo de aperfeiçoamento, de aprendizado. Você, meu irmão, está em um processo de aprendizado. Mas eu já tenho 70 anos. Está no processo de aprendizado. Aprendizado, todos os dias nós estamos aprendendo. Todos os dias nós estamos recebendo algo novo da parte de Deus. Todos os dias nós estamos conhecendo algo novo. O mundo é cheio de novidades. E se você acha que conhece tudo de Deus, eu digo para você que você não conhece absolutamente nada de Deus. Porque Deus é muito grande. Como diz a canção, ninguém conhece Deus. Então, esteja aberto a aprendizado. Houve uma reportagem, como é o nome daquele nadador famoso americano que ganhou vários títulos? Mike Phelps. Obrigado. Mike Phelps ele ganhou muitos títulos, muitas Olimpíadas, muitos campeonatos, os mais famosos nadadores do mundo. E a repórter chegou para o treinador dele e disse assim: ao que o Senhor deve tantas vitórias do Michael Phelps? Ele disse assim: porque ele é um homem ensinável. Todas as vezes que eu tinha algo para falar do Phelps, ele estava pronto para ouvir. Ele não se achava o melhor do mundo, ele sempre estava aberto a aprender novas coisas. Seja uma pessoa ensinável, porque você só pode aprender. 1 Tessalonicenses 5:21, o apóstolo Paulo diz assim: examinai tudo. Olha a orientação do apóstolo Paulo: examinem tudo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olhe a sua volta, veja a riqueza que você tem à sua volta de informações, e dentre essas informações que você tem à sua volta, examine tudo e retenha o que é bom. Retenha. Sempre você vai encontrar uma coisa boa. Deus sempre vai colocar você em uma situação para você colher um aprendizado, para você colher um novo para a sua vida, até em situações ruins. Provérbios capítulo 15, verso 31 diz assim: quem dá ouvido à repreensão construtiva terá lugar impulsado. Talvez você não se considere uma pessoa que esteja impulsada, que gostaria de estar. Então dê ouvidos aos ensinamentos. Seja uma pessoa que sempre queira aprender, sempre queira buscar algo mais, porque Deus tem sempre algo novo para nos dar. Amém? A terceira característica de uma pessoa resiliente é uma pessoa, isso aqui, ó, esse ponto aqui é um ponto que
que muita gente aqui não, eu digo no sentido geral, no sentido genérico, muita gente no mundo precisa praticar muito isso. A pessoa resiliente é uma pessoa que sabe lidar com críticas, mas nunca será conduzido por elas. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que sabe lidar com críticas. Em qualquer ambiente que você for frequentar, em qualquer obra que você empreender, em qualquer projeto que você estiver comprometido, esteja preparado para as críticas, porque elas virão. As chamadas construtivas, quando são disfarçadas de construtivas, as chamadas negativas ou positivas, não importa quais sejam, mas esteja preparado para as críticas. Provérbios 15:22 diz assim: sem os conselhos os projetos fracassam. Só que tem um detalhe, quando nós vemos esse texto de Provérbios, que João vai colocar aí agora, o outro João, olha o que é que o texto diz. Vamos ser bem detalhistas no texto. Os planos fracassam quando não há conselho. Então o que a gente tem? Quanto mais conselhos você ouvir, mais você vai ter inteligência para edificar seus planos, seja eles quais forem. Não estou falando só em âmbito religioso, não, em âmbito espiritual, não, estou falando em âmbito material mesmo, profissional. Quanto mais conselhos você tiver, mais chance você vai ter de acertar. Só que tem um detalhe: aqui não está dizendo que todos os conselhos que você recebeu vão ser conselhos bons. Aqui está falando de todos os conselhos, mas nem todos os conselhos que nós recebemos são bons. Alguns são ruins. Todavia, todos eles serão úteis para o nosso aprendizado. Os bons e os ruins. Sempre nós vamos tirar algo dos bons e ruins, não só dos bons, mas dos ruins também. Haverá momentos que você vai ouvir conselho que você talvez vai pensar assim: poxa, eu nem poderia ter sentado para ouvir isso. Mas se você pensar bem, você analisar bem, até os conselhos ruins te dão uma direção certa na vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Conselhos são bons, mas todos serão importantes para o seu aprendizado. A quarta característica de um resiliente: ele é disposto a se adaptar às mudanças. Filipenses capítulo 4, verso 11, que foi o primeiro texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz assim: aprendi a me adaptar a qualquer mudança. Irmãos, olha aqui para mim. Existe uma palavra que eu vou dizer aqui agora, que você vai entender muito bem o que eu estou falando. Se chama zona de conforto. O que é zona de conforto, pastor? É o seguinte: a zona de conforto é fazer as coisas como sempre foram feitas, é agir do mesmo modo que eu sempre agi, sempre deu certo assim, então não vou mudar. Sempre fizemos assim, eu não vou mudar. Sempre agi dessa forma e deu certo, então não vou mudar. Aí quando vem uma mudança, o que acontece? Acontece um confronto, porque a pessoa não está preparada para quê? Para a mudança. O Covid mesmo, irmãos, pegou muita gente de surpresa, para não dizer todo mundo, né? Mas algumas pessoas resilientes, aqui que está a importância da resiliência. Quando o Covid chegou, elas souberam, tiveram inteligência e capacidade de entender: isso aqui é uma crise. E a crise, olha aqui para mim, na vida do crente que serve a Deus, não é lugar de morada, é passagem. Quando você enfrentar uma crise, quando você enfrentar um problema, enfrente nessa mentalidade: eu não vou ficar nessa crise não vai me parar, essa crise não vai me destruir, porque é um lugar de passagem. Eu vou aprender, e depois do outro lado
característica, já estou terminando. O resiliente, ele é sempre, olha aqui para mim, otimista. Eu não estou dizendo que é sempre uma pessoa que vai estar subindo, porque tem dias. E outra coisa, irmãos, nós precisamos ser maduros ao ponto de entender que nem sempre o irmão vai estar subindo com a gente. Vai ter dias que ele não vai sorrir com a gente. E não tome isso como uma indiferença em relação a você, a uma questão pessoal, porque não é. Porque tem dia que a gente está subindo, mas tem dia que a gente está chorando, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está preocupado. Há uma variação de sentimentos que vivenciamos todos os dias. Há altos e baixos, mas o resiliente, ele é sempre otimista. Joel capítulo 3, verso 10: diga ao fraco, eu sou forte. Diga comigo assim: eu sou forte. Isso. A palavra de Deus está dizendo que no dia da fraqueza, no dia que o diabo soprar no seu ouvido, como soprou no ouvido de Jó: desiste desse teu Deus, desiste desse teu Deus, desiste desse teu Deus. Olha a situação, se levante como Jó se levantou e diga: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sou forte, porque Deus não vai ser forte. Filipenses capítulo 4, verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Otimismo. A igreja do Senhor precisa ser uma igreja otimista. Vamos parar nesse negócio. Tem gente que diz que serve a Deus, que conhece a Deus, que é mais pessimista do que o mundo, que fala mais baboseira do que as pessoas que dizem que não conhecem a Deus. A tua boca é fonte, meu irmão, guarda ela. Ela não é fonte de maldição, ela é fonte de bênção. Se você não tiver nada para falar, diz Salomão que é melhor você ficar calado. Não tem coisa boa para falar, não tem nada para falar, então fica calado. Fica calado. Quando tiver alguma coisa para falar, fala. Quando não tiver, vou manter o meu silêncio. É melhor para você, é melhor para o outro, do que você falar uma coisa e depois dizer: eu não podia ter falado isso. Fui precipitado, não sei precipitado. Que a tua boca seja uma fonte de vida. Romanos capítulo 8, verso 39: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar. Será que alguma coisa vai nos separar? Aí é você que sabe, uma decisão é sua. Se você não for resiliente e resistente ao ponto de qualquer coisa te separar do amor de Deus, tem gente que uma notícia, irmãos, eu estou pregando, irmãos, essa liberação de vocês. Uma notícia na televisão, uma notícia maldada na televisão que aterroriza a pessoa nem dorme mais. Vamos para o Salmo capítulo 4, verso 8: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. O dólar está indo, subindo, o dólar está descendo, o real está subindo, o real está descendo, e eu estou dizendo: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Ou eu creio na promessa ou não creio, e a promessa de Deus diz. Olha o que o salmista diz: fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo padecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa promessa está sobre você e sobre a casa de Jesus. A última característica do resiliente: o resiliente sempre busca extrair coisas boas de situações ruins.
examinei todas as coisas, examinai todas as coisas e retei o que é bom. Eclesiastes capítulo 7, verso 14. Presta atenção nesse texto agora. Eclesiastes 7, 14. Esse aí, irmão, está aí? Pronto, ótimo. No dia da prosperidade, ou melhor, vou nessa tradução aqui que está muito melhor que a minha. Quando os dias forem bons, aproveite ele. Na minha tradução diz assim: no dia da prosperidade, seja feliz. Mas quando forem ruins, desespere, tranca no quarto, não vá para a igreja, não converse com ninguém. Considere. O que é considerar? O que de bom eu vou tirar disso aqui? Desse dia ruim aqui, o que eu vou aprender com isso? O resiliente olha para a vida assim, porque o resiliente nunca desiste. O resiliente está sempre aprendendo. Considere o dia da adversidade, pois Deus fez tanto um quanto o outro. E se você não tiver entendimento disso aqui, ou dessa verdade, você até vai ser mal de Deus como não. Mas eu estou falando nessa noite para um povo maduro, um povo instruído da parte de Deus, um povo que vai sair daqui hoje com uma mentalidade diferente, porque vocês são resilientes. Você é uma pessoa resiliente. Você não vai abaixar mais a cabeça, você não vai mais desistir, você vai continuar firme, você vai continuar no foco que Deus colocou para a sua vida, porque você é filho, filha de Deus, e dentro de você existe o espírito de ousadia que Deus te deu. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vamos selar essa palavra. Vamos selar essa palavra agora no coração. Essa palavra ela precisa ser selada no seu coração. A Bíblia diz que na parábola do bom samaritano, que teve uma semente que caiu à beira do caminho, e porque ela não encontrou lugar para germinar, essa semente foi tomada pelas aves. Essa semente que foi lançada no seu coração nessa noite, ela está criando um bom terreno. Ela não vai ser tirada de você, em nome de Jesus. Você vai produzir muito fruto para a glória de Deus através dessa palavra, porque é a palavra de Deus, e ela não volta para Ele vazia, mas cumpre o propósito que Deus determinou. E se você está aqui para ouvir nessa noite essa palavra, não é por um acaso, não é um acidente, é porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Levante as suas mãos aos céus. Pai, nesse momento, em nome de Jesus, eu oro por todas essas pessoas que receberam esta palavra, que ela seja poderosa, Senhor, como de fato ela é, mas que ela encontre um lugar especial no coração dessas pessoas, e que ela venha produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Que essa palavra venha prosperar na vida dos teus servos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?